provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera, vem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, velará por ti. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo a mais um estudo bíblico virtual da Bíblia. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Números. Eu gostaria agora de orar com você. Pai, obrigado porque podemos aprender tantas lições importantes e práticas para as nossas vidas neste livro de Números, como também temos aprendido os demais livros que estudamos até aqui. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entender e a aplicar essas lições às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Continuando então com o nosso estudo sobre números, eu gostaria de dizer para você que, como eu afirmei na semana passada, o assunto principal de números é a jornada do povo de Israel do Monte Sinai até a planície de Moabe, onde eles estão prestes a entrar na terra prometida. Mas algumas coisas acontecem. E é o que nós vamos ver agora. A ideia principal, então, é que enquanto o povo faz esta jornada para a terra prometida, o povo de Israel murmura, o povo de Israel reclama e também se rebela contra Deus. Nós vemos isso em Números capítulo 11, Números capítulo 12 e vários outros lugares. E eles pagam um alto preço por isso. Ao mesmo tempo, Deus continua a ser fiel à sua promessa, à sua aliança. Ele havia prometido levar-os à terra prometida e é isso que ele faz, independente das reclamações, das murmurações e das rebeldias e rebeliões do povo. Como eu disse, o povo paga um alto preço, mas Deus se mantém fiel à sua promessa. Então, logo que o povo começa a sua caminhada, saindo do Sinai, eles começam também a reclamar, eles começam a murmurar, não é? E o livro de Números está organizado em torno de 7 histórias de murmuração e reclamação. Primeiro, eles reclamam sobre as dificuldades do caminho, Números 11, 1 a 3. Eles reclamam sobre comida, Números 11, 4 a 15. Eles reclamam da liderança de Moisés, no capítulo 12. Eles reclamam quanto a entrar na terra prometida, capítulos 13 e 14. Eles reclamam da liderança de Moisés e Arão, no capítulo 16. Reclamam da falta de água, no capítulo 20, versículos 1 a 13. E reclamam de pão e água, no capítulo 21, versículos 4 a 9. Então você vê que é
uma repetição sucessiva de reclamações e murmurações contra o povo de Deus. Agora, cada uma destas circunstâncias, cada uma dessas ocasiões é respondida por Deus com um julgamento. Quando o povo reclamou sobre as dificuldades, diz que fogo desceu do Senhor e consumiu as beiradas do arraial, do acampamento. Está em Números, capítulo 11, versículo 1. Quando eles reclamaram sobre comida, veio uma praga severa sobre eles, em capítulo 11, versículo 33. A crítica invejosa, ciumenta de Moisés resultou em semanas de lepra para Miriam, a irmã de Moisés, que havia reclamado, porque achava que ele não podia ser o único líder do povo, ele teria que dar a ela também a mesma posição. E isso você encontra em Números 12, 1 a 5. Eu não vou ler todas as passagens bíblicas, porque são muitas, mas você pode conferi-las em sua Bíblia. Né? E depois, quando o povo está prestes a entrar na terra prometida, Moisés manda, sob a direção de Deus, que representantes das 12 tribos vão à terra prometida para espiá-la, para espioná-la, para ver como era a terra e trazerem um relatório para o povo. E acontece que desses 12 espias, um de cada tribo, ou 12 espiões, 10 voltam reclamando da terra, colocando defeitos e falando que o povo dali é um povo muito forte, que eles jamais seriam capazes de conquistar a terra, colocando dúvida na cabeça do povo de que eles seriam capazes de conquistar a terra que Deus lhes havia prometido. E o que acontece é que o povo se recusa a entrar na terra, e ao recusar, isso lhes traz da parte de Deus uma punição de 40 anos de peregrinação pelo deserto. Você vai ver isso em Números, capítulo 14, versículos 1 a 35. Que coisa, que alto preço o povo pagou. Como eu já mencionei no estudo anterior, somente Josué e Caleb, daquela primeira geração acima de 20 anos de idade que saíram do Egito, entraram na terra prometida, porque os dois foram fiéis. Eles disseram, apesar de a terra ter tudo isso que esses 10 espias estão falando, Deus nos deu a terra e vamos entrar lá e vamos conquistá-la com a graça de Deus, com a força de Deus, disse Caleb. Mas por causa da resistência do povo, por eles terem fechado com aqueles 10 espias que haviam difamado a terra e, consequentemente, difamado a Deus, aquela geração não entra. Depois vem um motim, uma rebeldia de Coré, que acaba fazendo com que ele e os seus seguidores acabem sendo engolidos pela terra. Capítulo 16, versículos 1 a 33. E, finalmente, de tanto o povo reclamar, uma hora Moisés também se ira, e Deus havia dito a Moisés que falasse a pedra para que dela jorrasse a água, e Moisés, no momento de ira, de raiva, por causa do que o povo tinha feito, vai e bate com seu cajado, com sua vara na pedra, desobedecendo a Deus. E por causa disso, ele acabou não podendo entrar na terra prometida. Você vê isso no capítulo 20, versículos 1 a 13. Então, veja só, quanta rebeldia, quanta ingratidão, mas ainda assim Deus permanece fiel. Ele faz com que o povo ande pelo deserto por 40 anos, morrem todos da primeira geração de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb, mas ele cumpre a sua promessa, que ele havia feito a Abraão, de dar-lhes a terra prometida. Aliás, aqui nós vemos 2 ou 3 promessas que Deus havia feito cumpridas. Primeiro, ele havia dito a Abraão, farei de você uma grande nação. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. E nós vimos semana passada que no recenseamento se contaram mais de 600 mil homens em idade de guerra, fora mulheres, crianças e idosos. Então, na verdade, Deus cumpriu essa promessa. E Deus também cumprirá a promessa de dar-lhes a terra. Não aquela geração, por causa da sua rebeldia, mas deu ao povo de Israel, conforme ele havia prometido a Abraão, que daria à sua descendência aquela terra. Então, olha que quanta coisa a gente aprende, né? Eu já falei na semana passada que Deus dirige e guia o seu povo e permanece fiel, mesmo quando o povo não é fiel. Então, grandes lições que aprendemos aqui.
E alguns dos temas principais do livro de Números estão relacionados com o que a gente acabou de falar. O primeiro é que Deus é fiel à sua aliança. Ele prometeu que introduziria o povo na terra, não é? Conforme ele havia prometido lá em Gênesis 12:2, e agora ele vai fazer com que a promessa se cumpra. Embora não aquela geração original que saiu do Egito, mas o povo de Israel, que ele havia prometido a terra, entrará na terra e tomará posse dela. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que murmuração é ruim e traz consequências. O povo deixou Deus irado, não é? De acordo com Números 11:1 e também Números 11:10. E a sua ira queimou contra o povo, diz 11:33, a versão que eu estou citando. Não é? Também Moisés se irou, está em Números 11:10, né? Isso acabou levando, num certo momento, a fazer o que Deus não lhe tinha dito para fazer. Não é? E, enfim, a rebelião, essa é outra lição que aprendemos, a rebelião traz julgamento, traz juízo. Não é? A Bíblia é muito clara, o que o homem semear, isso também se fará. Eles semearam rebelião, semearam contendas, eles semearam confusão, e foi o que eles acabaram colhendo. Não é? Eles acabam colhendo aquilo que eles plantam. E assim também é nas nossas vidas. Não é? Nós colhemos aquilo que plantamos. É uma lei espiritual, a lei da sementeira e da ceifa. O que você semeia é o que você colhe. E a gente pode pensar, mas será que Deus não foi duro demais com eles? Ora, quando você planta uma sementinha, normalmente você vai colher muitos frutos. Assim também é a nossa rebelião, a nossa insatisfação, nossa murmuração. Você semeia, você vai colher proporcional ao que você semeou. Se você semeou uma sementinha, você vai colher muito mais do que você plantou. E se você semeou muitas sementes, também ainda mais. Não é verdade? Mas, então, aqui está uma lição de que nós devemos ser fiéis ao Senhor e ser obedientes à palavra de Deus. Não reclamar, não murmurar, ser sempre agradecidos. A Bíblia diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A Bíblia diz: por tudo dá graças. Não é que eu tenho que dar graças por tudo. Eu tenho que dar graças por isso, por aquilo. Não necessariamente, mas em todas as circunstâncias eu devo dar graças. Porque Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Eles tiveram momentos em que a água não veio exatamente como eles esperavam, mas ela veio. No momento certo, no momento de Deus. Deus é sempre bom. Deus sempre bom. Outra coisa que a gente aprende também aqui em Números é o poder da intercessão. Deus queria acabar com aquele povo. Esse povo é rebelde. Eu os tirei, eu os tenho abençoado, eu tenho suprido as suas necessidades, e eles sempre se rebelando contra mim. Pois é, vamos fazer o seguinte: vamos colocar um fim nisso e vamos começar um novo povo com você. E Moisés intercede pelo povo, pedindo que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia daquele povo, porque ele havia feito uma promessa e que ele fosse fiel à sua promessa. Não é que Deus tivesse a intenção de não ser fiel à promessa. Ainda que ele levantasse o novo povo através de Moisés, a promessa seria mantida, porque Moisés também era descendente de Abraão. Mas ele fala: não, Senhor, eu sei, esse povo é rebelde, é reclamão, é murmurador, mas tem misericórdia. E Deus teve misericórdia. Houve consequências das suas reclamações, das suas murmurações, mas Deus preservou o povo, Deus conservou o povo, e foi este o povo que entrou na terra prometida, ok? Outra coisa que a gente aprende aqui é sobre o papel da liderança. Moisés, sendo líder do povo, ele ouvia as dificuldades que o povo enfrentava, os problemas, às vezes algum desentendimento entre o povo, tudo era trazido a ele para resolver. E ele não tinha como, ele trabalhava de madrugada até altas horas da noite e não conseguia resolver todos os problemas do povo. Obviamente, cerca de 2 milhões de pessoas, como é que ele iria? Então, seu sogro, Jetro, em Números capítulo 18, lhe faz uma sugestão de que ele escolha líderes e divida o povo por grupos de 10, de 50, de 100, de 1000, de 10 mil.
Você já veria líderes sobre os pequenos grupos, grupos médios e também sobre grupos grandes. E somente os problemas mais sérios que aqueles líderes não pudessem resolver seriam trazidos a Moisés. Moisés aceitou a ideia, fez isso e funcionou tremendamente. Hoje em dia, se fala muito de teorias de liderança, né? E o conceito básico de liderança é esse, é você delegar liderança. É você escolher pessoas capazes que possam assumir certos aspectos da obra ou da organização para a qual você trabalha ou na qual você lidera, e você, como líder, poder se concentrar naquilo que só você pode fazer. Inclusive, tem sido escrito muitos livros sobre liderança baseados na liderança de Moisés. Abaixo de Jesus, eu creio que Moisés foi o maior líder de todos os tempos. Ele aprendeu a lição, não foi ele quem instituiu, ou pelo menos sugeriu o princípio, mas ele o incorporou e ele o colocou em prática. E muita gente nem sabe que foi Jetro que fez a sugestão, porque quem colocou realmente em prática foi Moisés. Aqui uma outra lição para a gente, para a vida prática diária. Eu tenho muitos amigos que dizem assim, eu tenho uma ideia maravilhosa, e eu lhes digo, põe em prática. Porque se você não puser em prática, outra pessoa vai colocar. E quantas vezes eu já vi, a pessoa tem aquela ideia maravilhosa, ela fica postergando, aí alguém tem uma ideia, não vou dizer necessariamente igual, mas parecida, e aquela pessoa coloca em prática e tem um tremendo sucesso. Pessoas que às vezes ficam até milionários, essa ideia é uma ideia comercial. E amigos meus tiveram a mesma ideia, me falaram antes, mas nunca colocaram em prática. E por isso alguém saiu na frente. Foi mais ou menos o que aconteceu com Jetro. Embora Jetro não fosse o líder, ele sugeriu e Moisés colocou. Mas a ideia original não era de Moisés, era de Jetro. Tá certo? Então quem sai na frente, sai ganhando. Né? E Moisés ficou conhecido como o maior líder da história depois de Jesus. Ele conseguiu, gente, como eu já falei em outro estudo, né? Aturar aquele povo e lidar com os seus problemas, com situações adversas por 40 anos. Por 40 anos. E só em uma ocasião, conforme a gente vê ali no livro, é que ele realmente, ou uma ou duas, ele se irritou e acabou fazendo o que não deveria. Homem muito paciente. Por isso a Bíblia também diz que Moisés foi o homem mais paciente que já viveu na face da terra. Realmente foi, a gente vê isso, né? E a outra coisa que a gente aprende é que Deus é um Deus de ordem. Quando eu estava preparando esses estudos, foi a primeira coisa que me ocorreu. Lembra que eu falei que as tribos tinham uma certa formação? 3 tribos à frente do tabernáculo, 3 tribos atrás do tabernáculo, 3 tribos acima do tabernáculo, vamos dizer assim, ao norte, e outras 3 tribos ao sul. Mostra que Deus é um Deus de ordem. Isso a gente encontra lá em 1 Coríntios, né, capítulo 14, onde Paulo, falando dos dons espirituais, diz que eles não podem ser exercidos de qualquer maneira, que na casa de Deus tem que haver ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Você vai ver isso ali em 1 Coríntios 14, 39 e 40. Deus é um Deus de ordem. Primeiro ele manda que sejam contadas todas as famílias, sejam contadas todas as tribos, ele quer saber quantas pessoas são, depois ele ordena que marchem as tribos debaixo das suas respectivas bandeiras, está no capítulo 2, versículo 2, né? E além das bandeiras das tribos, também cada família debaixo da sua própria bandeira, e depois ele dá ordem sobre os deveres e também a contagem dos levitas, né, que eram os assistentes dos sacerdotes. Também no capítulo 7, versículos 1 a 83, você vai encontrar detalhes sobre as ofertas que nós já tínhamos estudado lá em Levítico. Né? E, finalmente, você vê que Deus também dá ordens sobre as novas fronteiras da terra que eles iriam conquistar. Ele também estabelece as cidades de refúgio para as quais poderiam fugir as pessoas que fossem acusadas de um crime, até que elas pudessem ser julgadas, e outras leis importantes. Então, Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de ordem. Muito bom saber isso, não é verdade? Algumas lições práticas
além das que eu já mencionei, que nós podemos aprender sobre o livro de Números. Uma delas está em 1 Coríntios, capítulo 10. Abra sua Bíblia e vá comigo lá. 1 Coríntios 10, versículo 11. Paulo aqui está se referindo ao livro de Números. Ele diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Preste atenção, estas coisas foram escritas como advertência para nós, ou seja, como aviso, como exortação para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha só. Nós sabemos que se nós também reclamamos e murmuramos, haverá consequências das nossas vidas, né? O fato é que todos nós, de algum momento, reclamamos, murmuramos, não é verdade? E para usar um termo cotidiano, né? Um termo que se usa muito aqui nos Estados Unidos, murmuração pode ser tóxica, não é? E pode afetar as pessoas ao nosso redor, pode afetar as pessoas com quem nós nos relacionamos, né? A murmuração, primeiro, ela atrapalha a nossa fé. Ela como que torna a nossa fé uma fé fraca, uma fé que não se desenvolve, uma fé que cresce. Não conheço nenhum murmurador que cresce na fé. Ele está sempre murmurando. Como é que uma pessoa que está sempre murmurando, e eu conheço vários, tá? Pode crescer. Reclama disso, reclama daquilo, nunca está satisfeito, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da sua vida, reclama da sua esposa, reclama dos filhos, reclama do trabalho. A pessoa está sempre murmurando, não é? Mas não é só a gente que é afetado, não é só a pessoa que reclama, que murmura, que é afetada. Ela também acaba afetando aquelas pessoas ao seu redor, e isso afeta a fé delas também. Afeta, né? E por que que Deus ficou irado com o povo? Eu quero dizer que Deus também fica irado com a gente. A gente pensa, Deus é um Deus santo. Ira também faz parte da santidade. Ira não é pecado. Mas como é que Deus pode se irar? Ira não é pecado. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então eu posso irar sem me pecar. Quando a ira é justa, ela não é pecado. E por que é que a reclamação, a murmuração faz com que Deus se ira? Porque o que ela diz é que Deus então não é fiel àquilo que ele disse que ele vai fazer. Deus não é quem ele diz ser. E também a murmuração demonstra que nós não confiamos em Deus nas situações das quais estamos reclamando e nas quais estamos murmurando. Então isso é algo muito sério, uma lição muito prática para as nossas vidas. Outra coisa que nós aprendemos é o oposto, né? Aqueles que são fiéis a Deus, que creem nele, confiam nele e acreditam nas suas promessas, são recompensados, são abençoados. Josué e Caleb creram naquilo que Deus havia prometido. Vamos lá em Números, capítulo 13, versículo 30. Números, capítulo 13. Depois que os espias observaram a terra e vieram com aquele relatório ruim, eu vou ler a partir do versículo 30. Diz que então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele, os outros 10, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalhar entre os israelitas o relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Como é que eles sabiam que eles pareciam gigantes aos olhos dos moradores da terra? Que eles pareciam gafanhotos, quero dizer, aos olhos dos moradores da terra. Estavam na missão de espionagem, não é? Eles estavam fazendo algo secreto. Então, na verdade, o problema estava com eles, né? Era seu problema de autoimagem. E tem muita gente assim. Quando se vê diante de um problema, né, se vê como um gafanhoto e o problema é um gigante. Lembre-se que o nosso Deus é especialista em capacitar pessoas para matar gigantes. Foi o que ele fez com Davi, capacitou Davi para matar o gigante Golias, não é? E assim nos nossos
dos nossos problemas diários, das situações que enfrentamos, que são gigantescas às vezes, Deus nos capacita para que nós possamos derrotar os gigantes das nossas vidas. Mas voltando aqui a Josué e Caleb, o que nós vemos é que Josué e Caleb disseram, vamos, olha só, versículo 30, subamos. Outra tradução diz, eia, eia é uma expressão de coragem. Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluia! A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se eu sou mais do que vencedor, eu posso vencer qualquer situação. Não quer dizer que eu não vou passar por problemas, não quer dizer que não vai haver lutas, não quer dizer que não vai haver gigantes, ou o que quer que seja, mas Deus sempre nos dará a vitória. A questão é se eu permaneço fiel e confio nas promessas de Deus ou não. A fé faz com que não necessariamente eu ignore os problemas, mas ela me capacita para agir do jeito que Deus quer que eu haja em todas as situações. Deus nos abençoe, Deus abençoe você, coloque essas lições em prática na sua vida, leia as passagens bíblicas que eu mencionei nesse estudo, como eu disse, eram muitas, e por isso não as lemos, mas elas estão todas aí registradas para que você possa ler. E também lembre-se de que esta semana já lançamos o nosso podcast. Agora você pode ir lá no Spotify e procurar ali Bíblia Podcast, você vai encontrar. Você também pode ir lá na Apple Store e você vai encontrar o Bíblia Podcast. Por enquanto, as mensagens que estamos colocando lá são de alguns estudos que já fizemos e mensagens pregadas em domingos passados, mas nós queremos atualizar até o ponto de estarmos em dia com todas as células virtuais, estudos bíblicos virtuais e sermões de domingo também. Muito bem-vindo. E dê o seu like aí no Facebook, dê o seu like também no YouTube, e no YouTube também, bata o sininho, subscreva, ou seja, assina o nosso canal. E em ambos, Facebook também, no YouTube, por favor, dê um share, faça um compartilhamento para que seus amigos, seus familiares, pessoas que são seus amigos virtuais, possam também participar e receber a bênção de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe. Vamos orar. E se você ainda não conhece a Cristo, lembre-se, faça uma oração comigo se você deseja recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E se você também está fraco na fé, não está conseguindo fazer como Josué e Caleb, mas está mais para o lado do povo de Israel, reclamando, murmurando, eu quero orar com você agora. Primeiro, com aqueles que querem receber a Cristo. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Salvador e que eu necessito de Ti como meu único Senhor e Salvador. Perdoa-me os meus pecados. Entra na minha vida e ser o meu Senhor a partir de hoje. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro também por todos aqueles que estão passando dificuldades e que estão fazendo como o povo de Israel, reclamando, murmurando. Oh Deus, faz com que eles se arrependam, reconheçam que murmuração não vai levar a nada, só vai causar mais problemas. E que eles se arrependam primeiramente, confessem os pecados, perdoa-os e leva-os a ter a fé de Josué e Caleb, a fé que faz com que nós não neguemos os problemas. Eles não negaram o problema, mas eles reconheceram que eles seriam capazes de conquistar a terra, porque o Senhor estava com eles. Que nós também possamos olhar para os problemas e reconhecer que somos capazes de vencê-los com a Tua graça e a Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. E para terminar, deixe-me mostrar Jesus no livro de Números. Há várias ocasiões em que nós podemos ver Jesus através de tipos, conforme a gente já viu no livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, também aqui no livro de Números. Mas dois tipos de Cristo são a pedra que jorrou água. Paulo lá em 1 Coríntios diz, a pedra era Cristo. Cristo é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Prefigurado ali, naquela rocha que verteu água. Jesus disse assim, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Uau, que bênção! Então Jesus cumpre aqui, ele é o antítipo, não é? Ele cumpre aquele tipo da rocha. E outra que quando o povo enfrentou aquela situação e Deus puniu uma das suas reclamações, das suas murmurações, ele mandou cobras, serpentes ardentes que picavam o povo morria. Aí o povo pediu a Moisés que clamasse a Deus, que tivesse misericórdia. Moisés intercedeu e Deus mandou que Moisés fizesse uma cobra estar
lá em Números, então você vai encontrar também esse tipo de Jesus, não é? Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze, coloque sobre uma haste, e todo aquele que olha para aquela serpente é curado. E Jesus faz referência a isso lá em João, capítulo 3, quando ele diz assim, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. E ele diz assim, quando eu for levantado, todos atrairei a mim mesmo. Todos aqueles que olham para Jesus com fé, todos aqueles que creem que ele morreu pelos nossos pecados, lá na cruz, naquela haste, por assim dizer, não é? Estes recebem a salvação. Estes recebem a salvação. Que você possa confiar em Jesus Cristo e unicamente nele para a sua salvação. Amém? Gostaria de orar com todos agora. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu sei que há pessoas que estão passando por dificuldades, obstáculos e necessidades, como o povo de Israel passou no deserto. Que cada um possa aprender a não murmurar, a não reclamar, mas olhar para ti, confiar em ti, exercer fé, como fizeram aqueles homens, Josué e Caleb, para que eles também alcancem as tuas promessas, porque o Senhor é bom, o Senhor se compraz em nos dar aquilo que precisamos. Nem sempre nos dás o que queremos, mas sempre nos dás o que precisamos. E assim oramos para que as pessoas possam confiar e esperar em ti, Pai. É a nossa oração, abençoa cada indivíduo e cada família que nos assiste. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E até domingo com o nosso culto às 5 horas, horário aqui de Los Angeles, 9 horas da noite, horário de Brasília. E continue também assistindo às terças e quintas nossas células virtuais e nossos estudos bíblicos virtuais. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Sou viajante em terras estranhas, rumo às moradas eternas de Deus. Sou viajante, não paro na estrada, vou porque tenho um amigo fiel. Sou viajante a caminho do lar, umas mansões adiante de luz. Nesta cidade suprema eu sei que entrarei com Jesus. Sou viajante que às vezes tropeça, mas sigo em frente.